E aí, pessoal? Hoje a gente vai embarcar num rolê irado pela história dos esportes. Preparados? Apertem os cintos e vamos nessa! Desde que o mundo é mundo, o ser humano sempre gostou de uma competição. Correr, lutar, jogar, tá tudo no nosso sangue. Os esportes não são só uma forma de se divertir, mas também um reflexo da nossa cultura e da nossa evolução. Que tal a gente entrar no túnel do tempo e descobrir as raízes dessas brincadeiras milenares? Prometo que vocês vão pirar com as histórias que eu separei. Se tem um esporte que tá com a gente desde o início dos tempos, é a corrida. Lá no comecinho da humanidade, quando nossos ancestrais corriam para caçar e fugir dos perigos, até as maratonas de hoje em dia, a corrida sempre foi sinônimo de superação. E falando em maratona, você sabia que essa prova épica foi inspirada num mensageiro grego que correu 42 quilômetros para anunciar a vitória contra os persas? Pois é, o cara era o Usain Bolt da Grécia Antiga. Mas correr não era só ralação. Os gregos faziam festas incríveis em homenagem aos deuses, com direito a disputas acirradas e muita comemoração. Era adrenalina pura. Se correr era essencial para sobreviver, lutar era questão de vida ou morte. As primeiras lutas surgiram como forma de defesa pessoal e logo viraram um jeito de resolver treta e mostrar quem mandava no pedaço. No Egito Antigo, rolava até luta livre. Os caras eram os mestres na arte do grappling e tinham golpes super técnicos. Já imaginou encarar um egípcio bombado na areia do deserto? Nem eu. Mas a parada ia muito além da porradaria. As lutas eram consideradas verdadeiras artes marciais, com técnicas super apuradas e um código de honra que os lutadores seguiam direitinho. Era a porradaria com classe. Se você acha que futebol é coisa só de brasileiro, prepare-se para se surpreender. Os jogos de bola existem há milhares de anos e já rolaram em várias culturas ao redor do mundo. Na China antiga, por exemplo, o esporte da moda era o Cuju, uma espécie de futebol com os pés, onde os jogadores tinham que mostrar habilidade e destreza para marcar pontos. A galera mandava bem demais. E não podemos esquecer do Mesoamérica, onde os maias e astecas disputavam partidas de poc-tapoc, um jogo pra lá de radical em que a bola era manipulada com os quadris e cotovelos. Imagina a dor de cabeça depois da partida. Olha pro céu, é um pássaro? É um avião? Não, é algo muito mais emocionante. É a emoção do jogo de pega-pega milenar, um esporte cheio de história e tradição. Preparem-se para conhecer um esporte que vai fazer vocês pirarem o cabeção. Vocês não vão acreditar no que estão prestes a descobrir. No México Antigo, rolava um jogo chamado Ulama, que era muito mais do que apenas um jogo. Era uma espécie de pega-pega, com uma bola pesada e muito, mas muito suor. Os jogadores se dedicavam intensamente. A parada era tensa. Duas equipes se enfrentavam em um campo longo e estreito, onde cada movimento era crucial, usando apenas os quadris para lançar a bola e tentar fazê-la passar pelo aro do time adversário. Era adrenalina pura, sem dúvida. E não pense que era moleza não. Era preciso muita habilidade e força. Os jogadores treinavam duro desde criança, dedicando suas vidas ao esporte. E a modalidade era tão importante que até fazia parte de rituais religiosos, mostrando sua relevância cultural. Era esporte raiz, meus amigos, uma verdadeira prova de resistência e tradição. Na terra dos faraós, desvendando os esportes sagrados do Egito Antigo. Os egípcios eram feras em várias áreas, inclusive nos esportes. As competições faziam parte da cultura egípcia e iam muito além do entretenimento. Era coisa séria. Um dos esportes mais populares era a luta livre, praticada tanto por homens quanto por mulheres. Os atletas treinavam duro para desenvolver força, agilidade e técnicas de imobilização. Era pancadaria de primeira. Outro esporte que bombava no Egito era a corrida de bigas.
As corridas eram emocionantes e movimentavam multidões. Os competidores, em seus carros de guerra puxados por cavalos, disputavam a vitória palmo a palmo, uma verdadeira Fórmula 1 da antiguidade. Os gregos e a paixão olímpica, uma história de heróis, deuses e muita corrida. Os Jogos Olímpicos são o maior evento esportivo do mundo, mas você sabia que tudo começou na Grécia Antiga? Pois é, os gregos eram apaixonados por esportes e criaram os Jogos em homenagem a Zeus, o chefão do Olimpo. Os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga eram um pouco diferentes dos atuais. Só podiam participar homens livres e as modalidades eram limitadas, com destaque para as corridas, lutas e pentatlo. Mas uma coisa era certa: a emoção era a mesma. Os atletas competiam com garra e determinação, buscando a glória para si e para suas cidades-estado. Era adrenalina a mil. Roma Antiga. Sangue, suor e diversão no Coliseu. Os romanos eram fascinados por espetáculos grandiosos e sangrentos, e o Coliseu, um dos maiores símbolos da Roma Antiga, era o palco perfeito para os combates de gladiadores. Os gladiadores eram guerreiros, geralmente escravos ou prisioneiros de guerra, que lutavam entre si ou contra animais selvagens para entreter o público. As lutas eram brutais e muitas vezes terminavam com a morte de um dos combatentes. Apesar da violência, os combates de gladiadores eram extremamente populares na Roma Antiga. Os gladiadores famosos se tornavam verdadeiras celebridades, com fãs-clubes e tudo. Era o BBB da época. Índia milenar. Yoga, artes marciais e a busca pela paz interior. A Índia, berço de diversas religiões e filosofias, também tem uma longa tradição esportiva, com destaque para as artes marciais e a prática da yoga. Essas práticas não são apenas atividades físicas, mas também caminhos para o autoconhecimento e a paz interior. As artes marciais indianas, como o Kalaripayattu e o Silambam, são milenares e combinam golpes precisos, técnicas de defesa pessoal e um profundo conhecimento do corpo humano. Elas são mais do que simples combates, são uma filosofia de vida. É a arte da guerra em sua forma mais pura, onde a disciplina e a concentração são essenciais. Já a yoga, com suas posturas, técnicas de respiração e meditação, busca o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. A prática regular de yoga pode transformar a vida de uma pessoa, trazendo serenidade e clareza mental. A prática da yoga atravessou os séculos e se popularizou no mundo todo, conquistando adeptos de todas as idades e estilos de vida. Hoje, ela é uma ferramenta poderosa para enfrentar o estresse e as pressões da vida moderna. Legado ancestral. A incontestável influência dos esportes antigos no mundo moderno. E aí, galera? Curtiram a viagem pela história dos esportes? É fascinante ver como tudo começou e como evoluímos, não é mesmo? Vimos que desde os primórdios, os esportes fazem parte da cultura humana, evoluindo ao longo dos séculos e influenciando a forma como nos divertimos e competimos até hoje. Cada era trouxe suas próprias inovações e tradições. Dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga às lutas de gladiadores no Coliseu, esses eventos moldaram a nossa paixão pelo esporte, passando pelos jogos de bola ancestrais, que eram mais do que simples entretenimento, mas rituais de grande importância cultural, e as artes marciais milenares, que nos ensinam sobre disciplina e autoconhecimento. A paixão por competir e superar limites nos acompanha desde sempre. É uma herança que carregamos com orgulho. Os esportes antigos nos ensinam sobre a importância da disciplina, da superação e do trabalho em equipe. Lições que são valiosas até hoje. Valores que continuam mais atuais do que nunca. Eles são a base do que consideramos um bom atleta. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida de futebol, uma corrida ou qualquer outro esporte, pense em como esses valores foram transmitidos ao longo dos séculos. Lembre-se de que você está presenciando um legado milenar, forjado por nossos ancestrais. É uma conexão direta com o passado,